Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno, e hoje é dia de mais um Plantão Zoomundo. Dessa vez a gente está trazendo a descoberta de um novo primata fóssil brasileiro, lá da região do Acre, que nos ajuda a entender melhor como foi a colonização dos primatas aqui na América do Sul. Então fica com a gente até o final, porque o vídeo está muito bom. Então esse fóssil desse primatinha, ele data de 34 milhões de anos. Nessa época aqui do nosso planeta, a gente estava na transição do finalzinho do Eoceno para o começo do Oligoceno. A gente já tem vídeos falando sobre essas eras e períodos geológicos, mas o que tinha aqui no Brasil nessa época? Então nós tínhamos, por exemplo, os grandes predadores que eram as aves do terror, essas aves de grande porte, né, com esse bico muito forte, eram verdadeiras predadoras incríveis. Nós tínhamos também a fauna dos meridiungulados, que eles eram mamíferos ungulados, né, com o grupo dos mamíferos que têm cascos, só que eles eram parentes mais próximos dos perissodáctilos, como por exemplo cavalos, antas e rinocerontes. Então era uma fauna assim bem predominante aqui do Brasil nessa época. E nós também tínhamos, a gente pode dizer, um fóssil vivo para aquela época? Para aquela época dá para dizer, sim. Podemos, né, que é um crocodilomorfo, aqui embaixo o Bruno está mostrando, de um grupo, né, chamado de sebecídio. Então ele era um crocodilomorfo sebecídio e ele era da era mesozoica, né? Então a gente tem fósseis dele da era mesozoica, mas também tem alguns fósseis que foram encontrados nesse período aí. Se vocês repararem, ele era um bicho bem diferente, né? Ele tinha essa postura aqui, ele não se arrastava, né? Ele tinha essa postura aqui, como que a gente pode dizer? Mais ereta. Mais ereta, né? Uhum. Então, bem diferente dos crocodilos atuais, né? Bem diferente, só para dar um exemplo, assim, do que tinha no Brasil. E tínhamos também já alguns primatas. Que primatas tínhamos aqui, Bruno? Pois é, então, os primeiros primatas a chegarem aqui na América do Sul são de linhagens que não existem mais hoje. São linhagens de primatas que foram completamente extintas em questão de pouco tempo. A gente tem, antes desse artigo, o registro de 3 primatas dessa época, né, que está falando aqui da transição entre o Eoceno e o Oligoceno, e essas três... Né? São 3 registros, na verdade, nessa época pertencente a 2 linhagens, que é Oligoptecidae e Paraptecoidea, aqui, que no caso, provavelmente dentro da família Paraptecidae. São primatas de pequeno porte, que é difícil saber como que eles se pareciam, porque o registro fóssil é muito escasso. São dentes isolados, um ossinho ou outro, todo quebrado. Então é muito difícil saber como era a aparência externa desses animais. Mas a gente sabe que eram claramente primatas pertencentes a linhagens diferentes dos primatas atuais. Para vocês terem uma ideia, os primatas que a gente chama do Novo Mundo, os macaquinhos aqui da América do Sul com rabo longo e tal, pertencem a essa linhagem aqui, que é a linhagem Platyrrhini. Enquanto que a outra grande linhagem de primatas, os primatas sem cauda, né, são os Catarrhini. Aqui eu com cauda mais reduzida, a gente, por exemplo, está incluso aí nessa linhagem. E, inclusive, Platyrrhini começa a aparecer ali no registro fóssil do Brasil aqui só no Mioceno, né? Então, no mundo, na verdade, no né? Mundo. O registro desses bichos vai começar a aparecer muito depois dessa época. Então é muito curioso imaginar que a gente teve linhagens de primatas antes dos primatas que habitam hoje a América do Sul, que chegaram aqui e foram completamente extintas. E foram extintas antes dessa linhagem chegar até aqui. Mas para lembrar como que era o mundo, o mapa do mundo nessa época, a América do Sul ainda era uma ilha. Então ela estava completamente isolada aqui da América do Norte. Não tinha se formado ainda o Istmo do Panamá. Ela estava desconectada também da Antártica, aqui embaixo, e já desconectada faz tempo da África. Então é como se fosse uma grande ilha ambulante por aí. Por isso a gente tinha uma fauna aqui que era muito diferente da fauna do resto do mundo, porque não trocava animais com o resto do mundo. O que é esperado para uma ilha. O que é exatamente esperado para uma ilha. Quando a América do Sul se conecta com a América do Norte, você tem uma grande invasão, que a gente chama de grande intercâmbio faunístico. Bicho daqui que vai para lá, bicho de lá que vem para cá, e uma grande extinção desses bichos que eram nativos daqui. Então como que esses primatas chegaram, né? Qual que é o caminho
que eles chegaram aqui. Se é uma ilha, né? Se é uma ilha, eles vieram nadando, eles vieram de barquinho, já. Assim. Eles vieram pelo mar. Eles vieram pelo mar. Isso é uma hipótese bem considerável. Eles não voavam, né? Então não tem como, né? Então eles vieram pelo mar, mas a questão é como, né? Como que eles fizeram essa travessia e por onde que eles vieram? Pois é, então a principal hipótese que existe para explicar a chegada desses primatas aqui é através de balsas naturais, que são quando, por exemplo, um grande tronco se rompe, acaba caindo no mar e vai boiando, um pedaço de vegetação, às vezes até um pedaço de solo, junto com um monte de vegetação que por estar muito aerado e muito agregado, as raízes seguram tudo junto né? E vai flutuando como se fosse uma balsa natural. Existem vários registros de animais que transitam pelo mundo em cima dessas balsas, e essa é a principal hipótese para explicar. Só que eles vieram da África, diretamente aqui para a América do Sul. E você fala, nossa, mas é uma viagem muito longa para fazer, né? Bom, nessa época era um pouco menos longa, ainda era longe, mas a África estava mais próxima do Brasil do que ela está hoje. E ao mesmo tempo, justamente por você não ter o Istmo do Panamá, você tinha correntes marítimas que saíam aqui do Atlântico e fluíam em direção ao Pacífico. Então, provavelmente, você tinha correntes mais fortes fluindo nessa direção, onde elas passavam ali pela África e vinham em direção à América do Sul. Então, isso pode ter feito com que esses animais chegassem mais rápido. É muito legal a gente perceber que o Istmo do Panamá, ele foi uma ponte, ele né, é uma ponte, mas ele também é uma barreira biogeográfica. Verdade. É. Então, a partir do momento que você tem ele ali fechando, né, fazendo essa conexão, mas você tem ali uma barreira. Então, é como o Bruno falou, antes não tinha essa barreira. Então, você tinha essa corrente, né, ou correntes que vinham da África muito mais intensas, circundando a América do Sul, facilitando esse transporte por balsa desses primatas e de outros animais também, como por exemplo roedores, que a gente sabe que também tem hipóteses, né, deles terem ocupado regiões por meio de transporte de balsa. E chegaram aqui provavelmente os roedores caviomorfos, né, nossas queridas capivaras e seus parentes. Chegaram assim, gente. Chegaram aqui assim. De barquinho. De barquinho, olha só. E também é interessante porque um dia quando o Istmo do Panamá deixar de existir, e vai deixar de existir por conta da movimentação das placas, aí vai ser o contrário. Aí ele volta a ser um isolamento terrestre, mas volta a ser uma ponte aquática para esses animais voltarem a transitar no oceano. É muito legal estudar isso. Muito legal. E agora a gente tem uma descoberta de uma terceira linhagem. Então o Bruno comentou aqui dessas duas linhagens que têm origem na África e que vieram para cá. E você tem agora uma outra linhagem chamada Eocimide. Só para mostrar aqui, ó. Mostra aqui isso. Essa linhagem. Então é uma linhagem que ela é mais primitiva. Mais basal, mais né? basal do que as outras, né? Descende de uma linhagem mais antiga. Mas é como a Amanda falou, né? Vem da Ásia. Que doido. Veio da Ásia e não da África, né? A origem do grupo é na Ásia. Como que a gente sabe disso? Porque a gente tem representantes desse grupo, né? Esses eocimídeos, que são encontrados em vários países da Ásia, como por exemplo China, Índia, Paquistão, Mianmar, então vários países. E você tem agora esse outro registro, só que na América do Sul. Olha que inusitado, Que inusitado, né? Então, nem na África, na América do Sul. Sim, isso é muito curioso, porque existe uma hipótese que eles passaram pela África para vir de barquinho para cá, para América do Sul, né? Então colonizaram ali a África, só que você não tem registro desses bichos na África. Então você tem na Ásia e você tem agora aqui na América do Sul. Então muito interessante tudo isso, e isso mostra o quanto que a gente ainda tem para aprender, para descobrir, né, para desvendar, né, o que aconteceu com essas linhagens e como esses macaquinhos começaram essa colonização por aqui. Pois é, e no caso, assim, é a hipótese de que eles ocuparam a África e a gente ainda não achou os fósseis. Sim. Mas pode ser que daqui a um tempo se ache fóssil e aí ajuda a reforçar essa hipótese. E aqui então tá o print do artigo. É um artigo que tem a participação de pesquisadores de vários países, inclusive pesquisadores brasileiros. Vários, né? Vários pesquisadores brasileiros aqui nesse artigo.
E a gente já tem a ilustração aqui feita pelo nosso querido amigo Felipe Elias, do Paleozoo BR. Se você não conhece o Felipe, o Paleozoo BR, você tem que conhecer, porque é simplesmente o maior portal sobre a fauna pré-histórica brasileira. E o Felipe, ele tá sempre ali atualizando, né? Então saiu esse artigo agora, gente. O Felipe já desenhou o bicho. Então, muito legal. Abraço, Felipe. Vão lá no Paleozoo BR. Não deixe de conferir, tem link aqui na descrição. E bom, para você que estava esperando, nossa, deixa eu ver esse fóssil, cadê o esqueleto completo dele? Talvez você vai se decepcionar um pouco, porque, enfim, a paleontologia é assim. O fóssil que foi descoberto foi um dente isolado, que ele foi encontrado em território acreano, né, em território brasileiro, mas muito perto da divisa com o Peru. E a gente tem outros primatas fósseis também primitivos, mais ou menos dessa época, que são encontrados no Peru, mas muito perto da divisa com o Acre. Então, essa região aqui tinha algumas dessas linhagens diferentes. E aí você fala, nossa, mas com um único dente dá para saber tudo isso? No caso dos mamíferos, dá. O dente dos mamíferos, ele é muito complexo. A gente já vem falando sobre isso no nosso especial sobre origem e evolução dos mamíferos. E por ser muito complexo, ele é muito diagnóstico. O que quer dizer que um especialista pega um dente e tem características que são muito claras para ele de que grupo pertence. Então, não tem a menor dúvida de que esse animal é um primata, e a partir desse dente eles estão sugerindo essas afinidades com essa família, né, com o Elsimiidae. E pode ser que de repente descubra que não tem essa afinidade e tal, mas que ele era um primata de pequeno porte, isso você tem certeza. Até porque, olha o tamanho aqui da escala, 1 milímetro. Essa barra aqui representa 1 milímetro. É muito pequeno, gente. O dente todo tem 2 milímetros, né? Dependendo muito. da vista, né? Acho que até um pouquinho pra cá. Mais. Mas, enfim, é muito pequeno. É muito pequenininho. E aí, nossa, como que tira uma foto boa dessa? Isso aqui é uma tomografia computadorizada, que é o melhor método que tem pra gente estudar. Você consegue girar e tal. E ver. A gente trabalha com isso, né? Tanto trabalha. Eu como o Bruno, e é muito incrível mesmo. Mas percebam que, mesmo sendo pequeno, olha a quantidade de detalhes que ele tem. E como o Bruno falou, todos esses detalhes são muito diagnósticos. Dá pra gente saber muita coisa sobre o animal. E qual o nome do bicho? A gente tá aqui falando dele e não falamos o nome. O nome é o Achanincassebus simpsoni. Nome bonito. Nome bonito e super interessante, né? Então vamos destrinchar o significado aqui do nome, do gênero e da espécie. Então o gênero Achanincassebus. Achaninca é o nome de uma população indígena ali dessa região amazônica, né? Da região entre o Acre e o Peru. A gente até colocou uma foto aqui para vocês verem, né, representantes dessa população. Então é uma homenagem, nada mais justo, né? Afinal, o fóssil foi achado ali naquela região. Cebus, ele significa macaco de cauda comprida, né? Mais ou menos isso. Em grego, o nome em grego. E Simpsoni é em homenagem ao Simpson. Que Simpson? É o George Gaylord Simpson, que foi um paleontólogo americano que estudou mamíferos. Então ele era especialista em mamíferos fósseis e ele coletou alguns fósseis nessa região onde foi encontrado, né, esse fóssil de primata. Então esse nome foi uma maneira de homenagear essa população indígena e o Simpson também. Inclusive ele quase morreu numa das coletas que ele fez, se eu não me engano, no Rio Juruá. Teve um acidente ali com um barco, se eu não me engano, e ele quase morreu. E o Simpson, ele é um dos paleontólogos mais proeminentes do século XX, então ele ajudou a moldar muito a nossa visão sobre os mamíferos extintos. E um outro paleontólogo muito famoso e muito relevante do século XX é o Alfred Sherwood Homer. E existe um prêmio da Sociedade de Paleontologia de Vertebrados chamado Prêmio Homer Simpson. É um prêmio que eu quero muito ganhar só pela piada, só pela zoeira. Só pelo nome, né? E é Homer com R, né? Não Homer do seriado com H, né? Mas é muito legal, né? Porque é um prêmio, né, referência a esses dois grandes pesquisadores. Quero muito ganhar, mais pela zoeira. Sim, Homer Simpson, quem sabe, né? Quem sabe um dia.
Mas o que essa descoberta traz pra gente? Qual que é ou quais são os significados dessa descoberta? Em primeiro lugar, ela aumentou a diversidade de primatas extintos conhecidos aqui da América do Sul. Então, antes a gente tinha 2 linhagens principais conhecidas, agora a gente tem uma terceira que é mais antiga ainda, mais basal ainda, que também foi extinta. Então é muito legal a gente saber que tinha mais primatinhas aqui há 34 milhões de anos. Então isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que deixa até muitos questionamentos até pra gente, é que até o momento nenhuma dessas 3 linhagens parece ter relações próximas com os Platyrrhini, que são os macacos do Novo Mundo que a gente tem aqui hoje na América do Sul. Então você tem essas 3 linhagens extintas e você tem Platyrrhini, mas aparentemente não tem nenhuma relação dessas 3 linhagens com Platyrrhini. Então a gente precisa entender melhor essas questões. Então, além de adicionar aí mais uma espécie, mais um grupo completamente diferente, agora a gente precisa investigar melhor essas relações. Mas isso é a beleza da ciência, Isso é a né? beleza da ciência. É um trabalho que traz mais dúvidas e mais perguntas para que a gente possa responder, né? Inclusive, chegando aqui, né? Quais são as perspectivas futuras que esse trabalho jogou o pontapé inicial, vamos dizer assim. Primeira que a gente imagina é por que esses primatas desapareceram das Américas. Os autores até citam o caso de um outro primata do Peru, que é o Caelipthecus, que também foi extinto, mais ou menos nessa mesma época, e eles citam que ele tinha uma dentição muito especializada. Então, provavelmente, ele era muito especialista em comer um único tipo de vegetal, um tipo de dieta bastante específico. E qual que é o problema quando você é muito específico? O vídeo os pandas, hoje em dia. É que se aquele material do qual você é ultra especializado em comer deixa de existir, você deixa de existir também. Você não tem um hábito que consiga se adaptar a novas... Você não diversificou, né? Você não diversificou. E a esse nome eles chamam de fim da linha evolucionária. Né? Então é um evolucionário dead end, né? Você chega ali no final e, putz, e agora? Não tem mais comida. Não tem mais comida, o que eu faço? Então você ser ultra especializado numa coisa pode ser uma desvantagem, que aí os generalistas se adaptam melhor. Então será que foi isso que aconteceu com o Achanincassebus? Ou será que ele era mais generalista e foi extinto por eventos climáticos, talvez? Será que foi uma predação, o surgimento de um novo predador que acabou acabando com ele assim? E você tem essas 4 linhagens diferentes, essas 3 extintas que a gente falou, né? Oligopithecide, Parapithecide e Elsimiide. E você tem Platyrrhini também, que está aqui até hoje. Será que essas 4 chegaram independentemente aqui na América do Sul? Será que elas fizeram a viagem independentemente? Ou teve alguma grande mega tempestade que pegou uma boa parte, várias vegetações de alguma parte da África que jogou e elas chegaram meio aqui todas juntas? Conviveram juntas? Será que elas conviveram juntas? Será que elas competiam pelos mesmos recursos aqui? Porque esses animais estão sendo encontrados no Acre e no Peru, são bem longe da costa. Então significa que eles chegaram aqui no litoral e tiveram um bom tempo para se dispersar por essas florestas. Está falando de bichos pequenininhos. Para ele cruzar muitos quilômetros e chegar até o Acre e o Peru demora muito. Ou então, será que uma ou mais dessas linhagens são ancestrais dos Platyrrhini sul-americanos? E que novos trabalhos vão mostrar que, olha só, na verdade, é uma linhagem que está mais próxima não dos Elsimiídeos, mas sim dos Platyrrhíneos sul-americanos. Apenas mais descobertas é que vão mostrar isso pra gente no futuro. E uma coisa interessante, que a gente colocou essas imagens aqui para mostrar, né? Para retomar essa questão das balsas naturais, todos esses animais que estão ilustrados aqui são animais que existem hipótese de que eles se dispersaram pelo mundo através dessas balsas naturais. Então você tem primatas e roedores, né, caveomorfos, capivarinhas, chegando aqui na América do Sul, lêmures e camaleões chegando em Madagascar, iguanas chegando nas ilhas caribenhas, né, anuros chegando nas ilhas caribenhas, aqui, outros primatas chegando lá na Indonésia, também através disso. Então,
Tem várias hipóteses de vários animais, vários grupos animais que se dispersaram pelo mundo dessa maneira. Eu queria só complementar uma coisa que eu lembrei agora, é que os plásticos, né, plástico que a gente consome e vai parar no oceano, tem sido apontado também como balsas. Olha que interessante. Só que não naturais, né? E numa velocidade muito mais impactante e extrema, porque você tem ali plástico e microplástico, né, no mundo todo. Mas está sendo apontado também como mecanismo de transporte de fauna. De organismos marinhos ou terrestres? Principalmente marinhos. Principalmente marinhos. Interessante. Sim. Porque aí os coraizinhos se grudam ali, né? Vão sendo transportados. Só que aí acaba tendo um problema de invasão, né? De bioinvasão. Quando é algo que é muito mais rápido do que o ecossistema consegue se adaptar, Sim. eles podem acabar causando extinção, né? Sim, com certeza. Desses animais. E aqui uma foto de uma balsa natural que foi utilizada aqui por alguns patos, só para se apoiar, né? Eles não precisam de balsas para se dispersar pelo mundo. E a gente ficou até pensando, falou, nossa, será que no passado não foi a observação de balsas naturais que fez os seres humanos pensarem, caramba, e se eu juntar vários troncos desse aqui e subir em cima? Será que eu consigo ir de um lugar para o outro? Será que os primórdios dos barcos da humanidade não foi a partir dessa observação de balsas naturais? Com certeza. Correndo no mundo? Nada como observar o que acontece na natureza pra gente imitar. Isso até hoje, né? Muitas tecnologias são feitas baseadas na observação do que acontece na natureza. Então a humanidade meio que sempre fez isso, Sempre fez isso. Então é bem interessante. Muito interessante. E se você quiser saber mais sobre como era o mundo durante o período Oligoceno, que a gente falou bastante aqui, a gente vai deixar um vídeo que está aparecendo aqui na tela para vocês darem uma olhada e ver o que estava acontecendo aqui no nosso planeta. Tinha bastante coisa legal. Tinha, bastante mesmo. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.